Vou fazer para o senhor umas perguntas. O senhor não é obrigado a responder, tá certo? Sim, Pode senhor. permanecer em silêncio, se preferir, não tem problema nenhum. O senhor está acompanhado aí dos seus advogados, já conversou com eles aqui antes do interrogatório, eles vão fazer a sua defesa, tá certo? Senhor Hilton, só começando, qual que é a idade do senhor? 30 anos. Sua profissão? Lanternagem de pintura. O senhor ganha quanto mais ou menos aí por mês, sabe dizer? Doutor, Vossa Excelência, varia, porque vai do movimento da oficina. Certo. Varia durante a semana 1.500, 2.000. Resumindo, uns 4.000 por mês. Uhum. O senhor é casado, solteiro? Sou Como é que é? casado. Casado, tem filhos? Sim, senhor. Quantos filhos? Uma filha com 8 anos de idade. Certo. O senhor estudou até quando? Estudei até a sexta série. Ok. O senhor já havia sido preso antes? Não, senhor. Tem alguma passagem anterior a essa Não, senhor, por ocorrência crime aqui? nenhum. Ok. Muito bem, senhor Ailton. A denúncia aqui, que foi oferecida contra o senhor, é relativa a um fato ocorrido no dia 9 de novembro de 2022. Aqui está dizendo que por volta das 22 horas, na quadra 307, no conjunto 6, no lote 9, no Recanto, o senhor, agindo de forma livre e consciente, com intenção de matar, efetuou golpes de arma branca contra o Jofre Pereira de Araújo e causou a morte aqui da vítima. Aqui está dizendo que o senhor se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que ela foi surpreendida de inopino na via pública, no momento em que o ataque era inesperado. E diz a denúncia aqui também que, conforme foi apurado, o senhor tinha uma certa desavença com a vítima por razões aqui que não puderam ser esclarecidas. Aqui diz que o senhor viu a vítima caminhando em via pública, correu em direção a ela, desferiu cerca de 4 golpes de faca na região do tórax e do abdômen e, em seguida, saiu do local a bordo de um veículo. E por isso o senhor está sendo processado aqui por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. O senhor entendeu aqui a acusação? Sim, senhor, Vossa Excelência. O senhor quer falar sobre isso aqui? Sim, senhor. Esses fatos aqui são verdadeiros? Sim, senhor. São verdadeiros? O Alguns fatos, sim. que houve lá no dia? Por volta de uns meses anteriores, eu fui ameaçado por um serviço de um carro de um cliente que eu fiz. Inclusive, o Jofre andava com esses pessoal lá. Lá na região da 37, todo mundo tá sabendo disso. Que eu tive que me mudar de lá por conta de ameaças, por causa de retaliações desse serviço, desse carro que eu fiz desse cliente. Esse cliente, ele falou, se eu não fizesse o serviço dele corretamente como a gente tinha combinado, ele ia invadir a minha casa e botar uns caras na minha cola para poder me matar. Então eu cheguei em casa nesse dia e conversei com a minha esposa, falei, a gente tem que se mudar daqui porque me ameaçaram. Esses caras não é flor que se cheira, que eu acho que aqui tem muitos moradores do Recandazema, sabe que aqui o Recandazema é uma quadra muito perigosa. E eu fui morar em Águas Lindas, inclusive eu tenho até um contrato, está na mão dos advogados, contrato que eu fui morar em Águas Lindas, antes dos fatos ter acontecido. Então, eu peguei um serviço para poder fazer lá em casa, lá em Águas Lindas. E fui e estava precisando da ferramenta, só que a minha ferramenta estava estragada. Eu lembrei do Flávio. Eu falei, o Flávio tem uma ferramenta, ele é o último que pode me emprestar. Falei, vou descer até lá nele lá, vou conversar com ele, ver como é que tá as coisas. Porque um tempo atrás, meus irmãos falaram que tinham ido uns caras lá atrás de mim, procurando por mim onde é que eu estava morando, que eles queriam me matar. Aí eu perguntei para ele, pro Flávio, se isso realmente tinha acontecido. Só que aí foi no momento que o Jofre passou e ele fez um gesto assim de arma, acenando de arma para mim. Ele passou e falou, ei, galeguinho, eu tava de costa para ele. Aí quando eu virei, ele viu que era ele, ele falou assim, ó, tu vai morrer, desgraça. Ele fez desse jeito. E como eu usava o veículo para trabalhar, eu tinha ferramenta dentro do veículo, inclusive chave de fenda, ferro, e eu andava com essa faca dentro do veículo para poder cortar plástico, para-choque, fio, essas coisas que a gente usa. Tudo na nossa área, a gente usa alguns objeto cortante. Então, no momento por eu estar sendo ameaçado naquela região, naquela quadra, eu me preveni com esta faca. Porque uns meses anteriores, eu fui fazer uma visita para o meu pai, antes do fato ter acontecido. Eles me abordaram, deram um tiro no pé do meu ouvido, bateram no meu pai, eu não tive nenhuma reação, porque foram mais 3 caras, inclusive o Jofre estava no meio deles.
a qual eles usam droga, vendem droga lá na esquina, todo mundo sabe disso. Então, o que aconteceu foi isso. Por eu estar sofrendo ameaças sobre aquela região, naquela quadra, eu me preveni com esta faca, coloquei sobre a cintura enquanto eu estava conversando com o Flávio. Foi no momento que ele passou, cumprimentou o Flávio, eu olhei para trás, aí ele viu que era eu, e ele fez assim: vai morrer, desgraça. Aí eu fui tirar satisfação com ele com a faca na mão, porque ele estava com a mão na cintura. Eu não sabia se ele estava com a faca ou com a arma, alguma outra coisa parecida. Então, eu já me preveni pelas retaliações que eu vinha sofrendo antes. A minha família sofreu retaliações. Portanto, a minha esposa, ela tá numa situação que tem que estar fazendo tratamento. Tem minha filha também, que ela tem problema de coração. Inclusive, a abordagem do senhor Sidney não foi uma abordagem correta, que eu não achei que não foi uma correta, porque eles me abordaram de uma forma extraordinária, de um jeito assim que foi muito humilhante na frente da minha filha, na frente da minha esposa. Eu não precisava daquilo, porque eu não mostrei nenhuma em reação para não querer ser preso. Falei, não, eu tô numa boa. Ele deita no chão. Falei, não, eu tô numa boa, sim, eu tô numa boa. E ali me jogaram no chão, aí foi aquele negócio todo. Minha esposa e minha filha passaram mal. Inclusive, minha filha sofre pela perca da avó, pela perca do meu filho que eu tive. Todo mundo lá na quadra sabe que eu tive uma perca do meu filho com 8 anos de idade, uns 4 anos atrás. Eu sofro todo dia com isso. Eu entendo a dor a qual a filha do Jovem está passando e que eu venho pedir muito perdão para ela, que eu estou muito arrependido disso. Mas naquele momento, ali foi o único ato que eu achei a minha defesa. No momento que ele falou, tu vai morrer, desgraça, e fez assim, foi que eu fui tirar satisfação com ele, com a faca na mão. Aí quando eu fui tirar satisfação com ele, chegando mais próximo dele, ele botou a mão na cintura, vai morrer agora, desgraça. Ele falou de novo. Aí eu não esperei ele tirar o que ele estava na cintura, porque eu não vi, que ele botou a mão dentro da blusa, assim. Foi no momento que eu entrei em desespero, em pânico, seu Vossa Excelência. Igual qualquer cidadão de bem que está passando uma ameaça, eu acho que ele procura uma forma de se defender. Inclusive, foi até sair uma autorização pelo Jair Bolsonaro para as pessoas que têm comércio para poder possuir arma, que a criminalidade está aumentando cada vez mais nessa região, ainda mais no Recanto das Emas. Então, a única defesa que eu tive foi aquela faca naquele momento. Eu falei, eu não posso esperar ele sacar uma arma, porque eu já estava com medo da situação toda. Nem peguei a ferramenta com o Flávio, acabei enrolando o serviço do cliente, tive que me virar para poder entregar o serviço do cliente, para poder pegar o dinheiro, arrumar minha ferramenta, para mim não depender de ninguém. Então, seu Vossa Excelência, o que aconteceu naquela noite foi isso. Ele estava junto com os caras, a qual me ameaçaram, deram tiro no meu ouvido. Inclusive, senhor Vossa Excelência, eu estava com um Palio 2011 nesse dia, e ele puxou esse revólver. Tenho até um contrato da compra do carro. O carro foi financiado no nome de outro rapaz, que é mais do que o irmão para mim, e eles levaram o meu carro. Eles levaram o meu carro. E naquela noite que aconteceu tudo isso, eu chamei um Uber e voltei para casa, que eu já estava morando em Águas Lindas. E meu pai todo machucado. Foi levar o meu pai para casa do meu tio, do Flávio. E ali, no momento, eu cheguei em casa, conversei com minha esposa, eu falei, ó, aconteceu isso, isso, tomaram o carro, ela tem que registrar uma ocorrência. Eu falei, se eu registrar uma ocorrência contra eles, eles já estão desse jeito comigo, a polícia vai até eles, não vão prender eles, não vão dar nada para eles, aí que eles vão vir atrás de mim mesmo. E tem meus irmãos que moram lá perto, é perigoso até meus irmãos sofrer retaliações por causa disso. Então eu falei, eu não fiz a ocorrência. Aí eu liguei pro meu irmão e falei, ó, o carro tinha rastreador, coloquei um rastreador no carro. O carro tinha rastreador, eu falei, ó, Pedro, que é o meu irmão Pedro, eu chamo ele por apelido, que é Ratinho. Eu, Ratinho, eu localizei o carro aqui, eu não vou descer aí, cara, que eu tô com medo. Eu tô muito nervoso com essa situação toda que tava acontecendo aí. E eles são muitos envolvidos lá, que eles ficam lá na quadra. Todo mundo aqui sabe disso, seu Vossa Excelência. Que a quadra lá é uma quadra, que eles ficam usando droga, eles andam em grupos. Então eu mandei a localização para ele, ele foi até o carro e ele falou: tá bom, daqui uns 40 minutos eu te ligo. Chegando lá, ele me ligou, ele falou: ó, o carro está sem as rodas e sem o som. Eles arrancaram a roda e arrancaram o som do carro. Aí eu falei, poxa, eu desgostei do carro. Falei, eu não vou ficar com esse carro mais. Aí foi quando eu entrei em contato com um rapaz que eu financiei o carro no nome dele. Falei, ó, fulano, aconteceu isso, 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 eu não vou ficar mais com esse carro. Se você quiser ficar com ele, você paga o resto das prestações, você devolve pro banco. Ele, não, cara, eu vou devolver pro banco. Tá? Eu falei, aí sim foi feito. E daí eu fui trabalhando para conquistar a minha vida de novo, porque eu tinha minha própria oficina lá na quadra 116, a minha própria residência, que é a do meu sogro. Tinha minha vida totalmente estabilizada ali. Eu tive que sair de um lugar onde eu cresci por causa de ameaças, uma coisa que era fácil de ser resolvida. Eles agiram de formas marginais comigo. Eu não sou envolvido com crime, nunca mexi com coisa errada. Muitos aqui sabem disso.
Então, eu sempre fui um rapaz da igreja, inclusive estou na igreja, estou firme e forte com Jesus. Então, eu estava sofrendo perseguição, assim como Davi foi perseguido por Saul, que diz em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14 em diante, que todos nós seremos perseguidos. E uma parte que me chama a atenção ali sobre essa passagem da Bíblia sobre Davi e Saul, que ali quando Deus manda Samuel e até a casa de Jessé ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, ali foi Davi foi ungido ali e Saul ficou sabendo disso, se irou contra Davi. Mas uma partezinha que me chama mais atenção nesse versículo é que quando Saul ele tinha um espírito ruim que entrava dentro dele e só a única pessoa que podia acalmar ele era a harpa de Davi, e era o Davi que tocava para ele essa harpa. Então, o que me chama a atenção ali, as pessoas que estão mais próximas da gente, eu trago para hoje, para o dia de hoje, aqueles anos para cá, eu trago para hoje, que é as pessoas mais próximas da gente, que quer ver o nosso mal. Inclusive, o que aconteceu comigo. Ali naquele dia, eu passei à beira da morte. Eu vi a morte ali, quando eu vi aquela arma apontada na minha cara. Eu creio que muitos aqui dos senhores aqui já presenciou alguma outra pessoa, muitos pais de família saem para trabalhar durante a madrugada, vê um marginal cheio da droga, rouba. Inclusive, a minha cunhada, uns anos atrás, quando morava mais meu irmão lá em casa, na casa da minha mãe na 37, ela saindo de casa para ir para a parada, os caras roubaram ela, deram até uma facada no braço dela. De tão que perigosa aquela quadra. Então, hoje em dia, eu penso dessa forma, eu me procurei me defender, Senhor, Vossa Excelência. Foi uma defesa que eu procurei. Assim, eu creio que qualquer outra pessoa que procure uma forma de se defender. Então, o que aconteceu foi isso, eu me senti ameaçado, ele me ameaçou, colocou a mão na cintura, eu imaginei que ele ia puxar alguma coisa, porque foi tudo muito rápido, eu entrei em desespero. Eu não sou ninguém para tirar a vida de ninguém, só quem pode tirar e dar a vida é Deus. Eu estou muito arrependido do fundo do meu coração, igual a filha dele falou, que eu sei a dor de uma perca, eu sei muito a dor da perca, eu sofro também, posso olhar para ela assim? Pode. Eu, Verdade. eu peço perdão para você, porque eu peço perdão para ela, para os familiares, porque eu sei a dor que ela está sentindo, eu também sinto todos os dias, por esse fato ter acontecido, Seu Vossa Excelência. Então, foi isso que aconteceu, eu me defendi por eu estar sofrendo as ameaças. E até hoje tem pessoas ameaçando a minha família lá na quadra lá, procurando saber onde estão morando a minha esposa, a minha filha. Certo. Só voltar a algumas questões aqui, seu Ailton. É, o senhor contou aí a dinâmica dos fatos, como eles se deram. Você se lembra de quantas facadas o Senhor senhor Vossa desferiu? Excelência, foi tudo muito, tudo rápido, porque naquele momento ali daquela que eu estava conversando com o Flávio, eu estava um pouco agitado, nervoso pela situação da onde eu me encontrava no lugar, pelo que eu tinha sofrido uns meses antes. E eu ele estava agitado ali no momento eu fui tirar satisfação com ele. Eu só lembro que quando ele botou a mão na cintura, ele falou: "Tu vai morrer, desgraça." E veio pra cima de mim, eu só fiz assim. Não lembro quantas facadas foi. Certo. E imediatamente depois do ocorrido, o que que o senhor fez? Entrei em desespero, corri pra dentro do carro e fui pra casa, pra Águas Lindas, onde eu estava morando. E aí o senhor relatou aí esse episódio, né? Que três pessoas foram lá ameaçar o senhor, dentre eles, o senhor disse que estava a vítima. Qual foi a razão desse ocorrido? Sabe dizer? Sobre a vítima? O senhor disse que ela tinha ameaçado o senhor, não foi isso? Sim, é porque eles andavam em grupos, sim, eles usavam drogas juntos e ali um grupinho ali eles se doem um pelo outro, Mas qual foi a razão deles terem ameaçado o senhor? por devido ao serviço que eu fiz do carro. Certo. E quem que é esse rapaz do Eu carro? não posso citar o nome não, senhor. Certo. E o que que é? Ele não ficou satisfeito com o serviço? O senhor não entregou no É porque prazo? O que que aconteceu? eu combinei um serviço com ele de fazer a pintura só por fora. Depois de uns 12 dias, depois de uns 2 dias, eu fui fazer uma visita na casa da minha mãe, onde foi que ele me abordou, falou sobre isso, que o serviço não tinha ficado certo, que eu não tinha concluído o serviço todo. Eu falei, mas como assim? Ele, não, mas você não pintou por dentro do carro. Eu falei, não, mas por dentro do carro é outra mão de obra, a gente combinou de pintar por fora. Aí, não, mas você vai fazer. Eu falei, não, eu faço, você pagando, eu faço, senão você vai fazer de uma forma ou de outra. Aí foi onde entra naquela questão que eu falei que eles falaram que ia invadir a minha casa e botar as pessoas na minha cola para poder tirar a minha própria vida. O senhor morava próximo lá da casa do seu Jofre? Não, senhor, eu morava na 116, no final do Recanto. Qual foi a primeira vez que o senhor viu ele? Sabe dizer? Tem muito tempo, senhor, Excelência. Mas, Tempo. mas foi nesse episódio da Não, ameaça? sim, eu vi ele nesse dia.
Mas antes disso, o senhor já conhecia ele? Sim, conheci ele de vista, assim, mas não conversava com ele, não. Certo. E que fim que teve mesmo esse episódio do carro? O Do meu, serviço? o Que o do... rapaz cobrou pro senhor lá? Não ficou por isso, porque eu mudei de lá e até hoje eles estão na minha procura. Você devolveu o carro para ele? Ele pegou o Não, carro? esse, Como é que foi isso? o veículo que era o meu, eu devolvi pro rapaz e o rapaz devolveu pro banco. Esse veículo meu não tem nada a ver com a situação da pintura do carro, não. Ah, Eu disse que eles pegaram o meu carro, levaram o meu carro lá para baixo e sim, arrancaram mas as o rodas. carro lá que o senhor teria que pintar, como é que o senhor resolveu essa questão com o rapaz lá? Eu falei para ele que eu ia marcar um prazo com ele, mas felizmente, eu não marquei esse prazo porque ele queria se aproveitar de mim, da minha boa vontade, porque eu ajudei ele e eu não fiz o serviço dele, porque ele queria que eu fizesse de graça. Ele chegou a pagar o senhor pelo serviço que o senhor já tinha feito? Sim, pagou. Tá? Quanto que ele pagou, o senhor lembra? Eu tinha cobrado R$ 1.300 dele, senhor Vossa Excelência. Fiz barato para ajudar ele. Que isso aconteceu quanto tempo antes do episódio aqui que estamos apurando hoje? Você sabe dizer? Eu não me recordo muito bem a data, senhor. Ok. Nesse dia dos fatos aqui, o senhor tinha feito uso de bebida alcoólica? Não, senhor. Tinha feito uso de Não, drogas? senhor. Não uso droga. Tá. Tudo bem. Doutora promotora, passar para a senhora aí. Obrigada, Excelência. Só um instantinho, por favor. Boa tarde, Sr. Ailton. Boa tarde, senhor doutora promotora de justiça. Sr. Ailton, o senhor falou que nunca foi preso. Por crime nenhum, não. Não? Não, senhora. Tem uma audiência de custódia em que o senhor foi preso em flagrante e essa prisão não foi convertida por o senhor ter agredido a sua esposa. Eu não agredi minha esposa. É o que consta aqui. Certo. O senhor se lembra que foi preso? Sim, senhora. Lembrou agora? Sim. Por que não lembrou antes? Mas eu falei que não fui preso por crime. Isso para mim não é um crime. Ah, tá. Nem processado. Não, senhora. O senhor veio perante um juiz. O senhor veio? Não. Lá na Teve audiência, uma audiência desse não, teve processo? audiência, mas não teve Não? nada com o juiz, não. O senhor lembra o que ficou combinado lá? Sim. O que ficou Eu não combinado? ficar perto dela sobre o local O que mais? e as medidas protetivas. Uhum. O senhor teria que frequentar o CAP? Sim, senhora. Por quê? Eu não frequentei por devido do meu trabalho. Eu estava trabalhando muito. O senhor fez Inclusive- um acordo e não cumpriu. Inclusive, eu falei isso até pro, se eu não me engano, acho que era o promotor. Eu falei pra ele, doutor, E o CAPS é para quê? Que tipo de auxílio que dá? Que tipo de ajuda que o CAPS dá? doutor, eu não sei, doutor. Só não Eu sabe. só procurei a saber. Tá. Sabe dizer porque tem várias pessoas da sua família que falam que o senhor usa drogas e bebida e o senhor jura e consagra aqui que não faz uso? Não faço uso, eu já fiz Não? uso muitos anos atrás. Sua Mas eu esposa mente, então? Não, ela não tá mentindo. Não? Eu Falei tenho um que- questionário dela respondendo que o senhor faz uso frequente de álcools e bebida. Está no processo. Eu fazia assim, a data de que foi o dia que eu fui preso. A pergunta foi: o senhor fez? O senhor fazia? O senhor já fez uso? O senhor falou que não. Aí agora o senhor está lembrando. Eu fiz alguns anos atrás. Há alguns No prezado anos. momento, não. No momento, não. Não. Uhum. Quando que foi esse fato aqui? Da violência doméstica envolvendo a sua esposa? Recordo, não. Acho que foi em 2021, não me recordo a data. Tá. Vamos lá para. O senhor disse aqui que foi ameaçado, que o Jofre estava. O senhor não quer citar o nome dessa pessoa. O senhor não tem nenhum documento desse serviço que o senhor prestou para juntar no processo? Não, senhora. Não tem. Não, eu não É fazia. tudo de boca. É isso, eu fazia desse jeito. Ah, tá. Muitos rapazes que estão oficina fazem dessa forma. Tá, o seu irmão foi ouvido aqui na primeira fase. Por que não foi questionado dele dessa localização do carro do senhor? O Palio, que foi depenado, que tiraram o som. Mas fizeram a pergunta para ele? O senhor veio com essa versão. O seu irmão é testemunha disso. Por que o senhor não trouxe seu irmão aqui para falar desse Palio, que foi depenado? Para me trazer ele agora?
Não, estou perguntando. O senhor está falando aqui que ele foi testemunha. Testemunha desse fato que o senhor não fez ocorrência, que o senhor não tem uma nota, que o senhor não tem uma nota fiscal, que o senhor não tem um recibo, que o senhor não tem nada. Mas o senhor tem o seu irmão para falar que foi lá localizar o palio. O senhor não trouxe o seu O irmão. documento do palio eu Não foi tenho. perguntado. Não, não é o documento. O senhor está dizendo aqui que foi ameaçado. O Jofre não vai poder vir falar aqui, certo? As pessoas que podem falar, o senhor não trouxe. O senhor foi ouvido aqui em juízo. Por que o senhor não disse isso antes? Nas audiências de videoconferência, Isso. por medo de sofrer retaliações, minha família. Hoje o senhor não está com medo mais. Não, porque como eu estou diante de Deus, a gente tem que a palavra dele fala que a gente tem que confessar diante de Deus e diante dos homens. Então eu tenho que falar a verdade do que realmente aconteceu. E o que mudou? O senhor foi ouvido em abril. O que mudou de abril para cá? Porque eu teria que falar a verdade, porque eu não achei justo. Lá o senhor não tinha problema de falar mentira. Foi o que eu acabei de falar para a doutora. Com medo da minha família sofrer retaliações, porque elas ainda estavam morando lá. E elas não estão morando mais lá. Entendi. E quando o senhor falou que não lembra exatamente quando foi o problema do carro, da pintura? Nem aproximadamente? Não sabe o mês, não sabe o ano? Acho que foi mês de agosto, assim, não estou me recordando não, doutora. De quando? E do ano passado. 2022. Sim, senhora. Aí o senhor chegou para sua esposa e falou que tinha que mudar. Sim. A sua esposa continuou aqui no Recanto? Eu não entendi a pergunta. O senhor falou com a sua esposa. O senhor teve esse problema, certo? Certo. O senhor está falando que teve Sim. esse problema. Chegou para a esposa e falou: vamos mudar daqui. O senhor foi e ficou? Não, a gente foi para Águas Lindas, nós vamos morar em Águas Lindas. Ela foi também? Foi também. Tá. O senhor foi preso por esse processo, certo? Sim. Lembra a data? O dia que eu fui preso? É. Se o senhor não lembra, eu posso recordar. 19 de janeiro de 2023. O senhor novamente foi perante um juízo no NAC. 21 de janeiro de 2023. O senhor lembra qual que foi o endereço que o senhor disse lá? No dia que eu fui preso da ameaça, Não, aqui. Deste processo. o endereço que eu dei? É. Ah, foi o endereço de Águas Lindas. De Águas Lindas? Por que o senhor falou que a sua esposa e a sua filha continuavam morando no Recanto? Não, a gente estava no Recanto nesse Então dia o que eu senhor fui mentiu de preso. novo? Não, senhora, eu não menti. Eu tenho o vídeo. Eu tenho o vídeo do senhor respondendo para o juiz onde o senhor morava e onde a sua esposa morava. Tá morando em Águas Lindas. O senhor, sim, e a sua esposa? Ela está morando comigo também. Em Águas Lindas. Sua filha também? Sim. Ok. Então, pelo que eu entendi, nesse dia, o Jofre ameaçou o senhor. Sim. Por que o senhor foi atrás do Jofre? Eu não fui atrás dele. Não? Não. Não? Eu fui tirar satisfação por que ele estava me O que é ameaçando. isso? É tirar uma satisfação. Ah, tá. Se eu teria ido atrás dele, eu teria ido em outro lugar, mas ele estava parado ali, ele senhor tava passou e com me medo? ameaçou. O senhor Sim. estava com medo, o senhor vai atrás da vítima com a faca. É isso? Sim, porque eu tava me sentindo seguro. Mas o senhor estava com medo. Estava se sentindo seguro. Por que estava seguro? Porque eu estava com a O faca. senhor estava com a faca? Que tamanho que era a faca? O tamanho assim é pequeno. Pequena? Posso mostrar para o senhor as fotografias do Jofre? A senhora que Posso? Posso mostrar? O senhor vai me dizer se é uma faca pequena que faz o que o senhor fez? Posso? pode mostrar, senhora. Josué, por favor, localiza o laudo cadavérico. Só. Eu sei que tem parentes da vítima aí, doutora. A senhora vai mostrar alguma foto da vítima, né? Pedir licença se familiares da vítima, não sei se viram. Não, são fotos realmente impactantes. Então, caso os senhores prefiram não ver, senhores jurados, eu peço desculpas, mas eu preciso realmente de mostrar as fotografias, até para entender qual que é o instrumento que provoca esse tipo de lesão.
o pessoal aí que é parente da vítima, os senhores entenderam, né? A gente vai precisar mostrar umas fotos aqui do laudo de corpo de delito, tá certo? De novo, enfim, são provas que constam aqui do processo e a doutora quer mostrar. Se os senhores quiserem sair do plenário, podem ficar à vontade. Se quiserem permanecer, sem problemas. Acho. Dá um jeito aí. Já dá, Josué? Ah, não acredito, está tudo. Ai, PDF. Nossa.
Tá sobrepondo aí duas coisas, não tá? Tá. Tá, né? Deixa eu ver se eu consigo mesmo. Pode continuar? Senhor Ailton? Foi. Essa é uma das fotografias que tem do laudo. Essas são 3 lesões. O senhor quer olhar? F1 atingiu o coração, pulmão. F2 e F3 atingiram pâncreas, intestino. Esse foi o braço. O senhor continua a dizer que era uma faquinha pequena? Faca desse tamanho assim, doutor. Tá. Aproximadamente uns 15 centímetros, 10 centímetros. Tá. Eu não sei se tem aqui ou na do local. O senhor sabe que as vísceras do Sr. Jofre saiu para fora? Saiu? Não, senhora. O senhor não sabe? Tamanho e profundidade? Deixa eu ver só se eu tenho mais alguma pergunta para o senhor. Esse carro que o senhor estava, que carro que era? Fit Uno. Fiat Uno? Era de quem? É do meu sogro. O senhor usava ele com frequência? Às vezes sim, às vezes não. Uhum. O senhor tem alguma desavença com alguém da sua família? Não, senhora. Tio, primo, irmão? Não, senhora. Nunca teve? Nunca. Algo mais que o senhor queira acrescentar? O senhor não tenha dito? Até aí tá tranquilo. É. Mesmo. O senhor está arrependido do que o senhor falou? Demais. E o que que o senhor merece por estar arrependido? Que a justiça de Deus seja feita, né? Qual que é a justiça? Porque aqui nós estamos na justiça dos homens. Qual que é a justiça para o senhor? A justiça de Deus seja feita. Qual que é a justiça? O senhor sai solto? Livre? Não sei qual é a justiça que ele vai me dar. Não, eu estou perguntando para o senhor. Qual é a justiça para o senhor? Se a justiça vai ser feita aqui, se o senhor for condenado ou se o senhor for solto? Doutor. Não tem mais perguntas. Davidson, bom dia. Bom dia, senhor.
Melhor dizendo, boa tarde, né? Então, bora. É só para esclarecer um pouco a história que você contou. Você chegou a ser ameaçado por um morador, né, lá do Recanto das Emas. E por qual motivo você não quer citar o nome dele? Segurança da minha própria família. E essa pessoa que chegou a te ameaçar, ela tem alguma ligação com a vítima, com o Jofre? É da mesma quadra, é da mesma laia, grupo, gangue, enfim, é o quê? Sim, eles são da mesma quadra. Eles andam junto. Certo. Em relação ao episódio, porque ficou um pouco confuso, talvez pelo seu nervosismo, em relação a esse episódio que você foi ameaçado por esse rapaz que contratou o seu serviço de lanternagem e pintura, tem como você esclarecer melhor o primeiro fato, quando eles te abordaram e deram 3 disparos no seu ouvido? Tem como contar dentro da ordem cronológica? Não, primeiro aconteceu isso, depois tomaram meu carro. Ficou um pouco confuso essa parte. Se puder esclarecer, tá? Sim, senhor. Foi uma noite, um dia que eu não lembro o dia. Eu fui fazer uma visita pro meu pai. Lá na quadra, ele mora na quadra. E eu chegando lá conversando com meu pai, ele chegou, me viu conversando com meu pai e parou o carro dele na frente do meu. Foi no momento que ele desceu do carro, deu um tiro pro alto e veio na minha direção. No que ele veio na minha direção, o meu pai entrou no meio, ele empurrou meu pai e deu um chute no meu pai. Foi no momento que desceram mais os 2 caras e o Jofre de dentro do carro e me rodearam por trás de mim. E ali naquele momento ali, ele falando do serviço dele, que ele queria que eu fizesse o serviço dele, eu falei, eu faço só se eu pagar, as coisas não é assim. Ele, eu devia te matar, e botou o revólver na minha cara, deu 3 tiros no meu ouvido, e ali a população escutou aquele barulho e saiu pra fora, que até então não tinha gente na rua. E ali devido, acho que ele teve aquelas pessoas ali na rua ali, com medo de eu chamar a polícia alguma coisa, e ele, embora me dar a chave do teu carro, aí foi o momento que um dos 3 que estava atrás de mim tomaram a chave, entraram dentro do meu carro, levaram meu O seu carro. pai estava presente nesse fato? Meu pai tava, meu pai ficou no chão, Por que ele ficou no chão? porque bateram no meu pai, E aí, nesse mesmo dia, tomaram o seu no veículo. mesmo dia. Foi no mesmo dia que eu tava conversando com meu pai. E fizeram o que com o seu veículo? Arrancaram as rodas e o som dele. Tinha algum valor? As rodas era valor de uns R$ 2.000, o som mais ou menos uns R$ 1.500, que era um DVD. E aí, esse valor pagava o serviço lá que esse cara queria que você refizesse. Pagava até mais. Sobre esse fato, você disse que não chegou a registrar um boletim de ocorrência, né? Mas você sabe dizer se a polícia sabe, tem ciência desse ocorrido? Sim, tem, porque eu não sei se foi o doutor Sidney ou foi a delegada que perguntou pro meu irmão. E meu irmão, Qual é o nome do seu irmão? o Pedro, Então, perguntaram esse ocorrido, esse fato, para o seu irmão. perguntaram na E aí, delegada. o seu irmão te contou. Foi. Certo. Aí você não sabe dizer se foi ou o Sidney, aquele que prestou o depoimento hoje, ou a delegada. Ele só me informou que foi a polícia, Então, a polícia sabe, você afirma que a 27ª polícia sala. sabe desse fato. Sabe? Tá. E por qual motivo você se mudou ali do Recanto das Emas? O motivo das ameaças qual eu estava sofrendo. Se eu não mudasse de lá, Alguém te ajudou nessa mudança? Foi em que horário essa mudança? Dia? quem me ajudou foi meus parentes mesmo. Aqui no Recanto das Emas, você morava de aluguel também, em casa Não, própria? aqui é a casa própria. Inclusive, meu local de trabalho era em casa também. Que eu separei na esquina, fiz uma puxadinha e trabalhava na minha Então, própria devido a casa. essas ameaças, você teve que sair de casa, da sua casa própria, para ir gastar com aluguel. Sim, E aí você foi para onde mesmo? em Águas Lindas. Davidson, sobre essa faca, você sempre andava com ela? Como é que é? Você sempre andava com ela em punho? Conte mais sobre essa faca aí, cara. Então, eu andava com as ferramentas dentro do carro, que E ferramenta? era ferro, pedaço de barra de ferro, chave de fenda, porque às vezes eu fazia serviço em outra oficina, como eu estava morando em Águas Lindas, eu fazia serviço na oficina, fazia em outra, às vezes fazia em casa, que eu pegava um bico para fazer. E a faca, justamente, eu usava uma faca que a gente às vezes precisa cortar um plástico, até mesmo uma fibra, que a gente usa fibra para tampar um buraco, algo parecido. Eu andava com ela dentro da caixa de ferramenta. Tá, então vamos lá.
Quanto tempo depois, aí você se mudou para Águas Lindas, quanto tempo depois de você ter mudado lá para Águas Lindas de Goiás, ocorreu o homicídio do Jofre? E nem se recorda também em relação ao o mês em que teria sido ameaçado pelo cidadão lá, né? Não, não me recordo. Do veículo. Não, não me recordo o mês. Tá. Davidson, de alguma forma você se sentia ameaçado pela vítima, pelo Jofre? Pelo ele estar naquele dia lá junto com os caras, no momento que tomaram meu carro, bateram no meu pai, eles estavam bastante agressivos comigo. Mas você se sentia ameaçado de forma direta pelo Jofre ou não? Não, não. Então, fora esse episódio em que o Jofre estava junto com o pessoal que te ameaçou, nunca teve outro tipo de desavença com o Jofre, né? Não, não. Tá. E aí, no caso, foi dito aqui na uma testemunha que você era frequentador de alguma igreja e tal. Você é o quê? Evangélico, católico? Eu vi você citando aí algum trecho da Bíblia. Você é de qual religião? Sou evangélico. De qual igreja? Pentecostal Cristo Vivo. Onde fica? Na 306, só que ela não fica mais lá. O pastor comprou um lote na quadra 310 do Recanto da Zona. Vai ser Entendi. um local maior, uma igreja maior. Quanto tempo você frequenta a igreja? Tem muito tempo que eu frequento a igreja. Tá. Desde 2013 que eu frequento a igreja. Hoje você tem 30, então mais 10 anos, né? Sei lá. E você é casado há quanto tempo? Eu vou fazer 12 anos de casado. Com a Letícia. Sim. Agora mudando de assunto, sobre o dia do fato, que é o que nós estamos julgando aqui hoje, que também tem ligação com o que você passou. Então você estava conversando com seu tio, né, com o Flávio, e aí a vítima teria passado. E aí? Passou, cumprimentou o Flávio. Falou o quê pro Flávio? E aí, Galeguinho. Aí, no Certo. momento que ele cumprimentou o Flávio, que o Flávio fez assim com ele, aí eu virei para trás, que eu tava de costa para a rua que ele passou. Aí foi no Então, momento. peraí. Então você estava de costa para o Jofre, no caso. Isso. De frente pro seu tio Isso. conversando. E de costa para a rua que ele passou. Certo. E aí? Assim que ele cumprimentou o seu tio, prossiga. Assim que ele cumprimentou o meu tio, aí eu virei para ver quem era. Aí quando ele viu que era eu, ele fez assim, ó, vai morrer, desgraça. Assinando que tava com arma, que ia me matar de arma. E aí foi o momento que você foi até ele. Foi um momento que eu fui tirar satisfação para perguntar por que motivo que ele ia me matar. Eu queria saber, entendeu? Por que motivo. Foi no momento que ele foi, vai morrer agora, desgraça. Aí ele xingou de novo e botou a mão na cintura. Como eu já estava com a faca na mão, inseriu os golpes nele. Certo. Nesse dia, o Jofre, você chegou a observar ele, se ele estava alterado, se ele estava normal, enfim, chegou a... Porque foi rápido, né? Você chegou a observar isso? Ele tava muito alterado, sim. E como é que você estava no dia? Eu tava assustado. Assustado, com medo de alguém ir lá fazer alguma coisa Por comigo. que você estava assustado? Porque eu tinha sofrido as ameaças uns meses antes, naquele mesmo local, naquela quadra. Então eu tava um pouco assustado, o tempo todo atento, vendo se não vinha ninguém pelas minhas costas. Portanto, eu Entendi. fiquei no máximo 15 minutos conversando com o Flávio, nem demorei muito tempo ali. Entendi. Quer complementar? Obrigado. Boa tarde, Davidson. Boa tarde, senhor. O senhor já esclareceu alguns pontos aqui, o doutor Jonathan, promotor, o juiz perguntou algumas coisas sobre os fatos. Eu queria saber mais da dinâmica dos fatos um pouco, tá? Só para entender melhor, quanto que o senhor tem de altura? O senhor sabe? Eu não me recordo, acho que 1,72, não me recordo. Não, tá tudo Tem bem. muitos anos que eu medi a minha altura. Mas é 1,70 e 72. Acho que sim, por aí. O senhor é canhoto ou destro? Eu sou assim, ó, Direito? direito. Escreve com a mão direita. Isso. Tá. Nesse dia dos fatos,
O Jô fala isso tudo, você narrou aqui a situação por 2, 3 vezes, da situação de como se deu o desenrolar da coisa. O Jofre estava de frente ou de costas para você no momento dos golpes? Ele estava de frente para mim. Ele chegou a verbalizar alguma coisa para você, falar alguma coisa enquanto você caminhava em direção a ele, como você falou? Na hora que ele falou, na hora que eu virei de costa para ver quem tinha acenado pro Flávio, foi no momento que ele viu que era ele, que era eu, aí ele fez assim, vai morrer, desgraça. Uhum. E você vai andando na direção Aí dele. eu fui na direção dele para perguntar o motivo, por que que eu queria morrer. E com a faca na mão, você Com mostrou a a faca faca pra na ele. mão. E ele mesmo assim não se intimidou. Não, Continuou aí ele falando. veio pra cima de mim e continuou falando, vai morrer agora, desgraça, botou a mão na cintura. E aí você fez o que você fez. Sim. Entendi. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Vou esclarecer mais um ponto aqui. Foi falado aqui, e aí eu queria entender um pouco mais, mudando drasticamente de assunto agora, tentando falar um pouco da sua vida pessoal. Você perdeu um filho, não é isso? Sim. Eu sei que talvez não seja fácil, eu não quero aqui dramatizar nada, mas você consegue falar um pouco como é que foi a perda desse filho, como é que foi essa situação, quantos anos ele tinha Ele tinha 8 anos de idade. e como que ele faleceu? Foi brincando na rede, se enforcou na rede. Quem encontrou ele lá no Foi dia? minha mãe. Ele estava na casa da minha mãe nesse dia. Qual trauma isso gerou na sua vida? Muitos traumas, até hoje eu tenho. Inclusive, eu tenho minha filha pequena que sofre todo dia com a minha falta por eu não estar presente, sentindo falta da minha ausência. Inclusive, ela, às vezes, ela chora muito, ela nasceu com sopro no coração, aí ela, às vezes, dá falta de ar. Minha esposa, às vezes, tem que levar ela no hospital e, por devido a minha esposa ter problema de coluna, às vezes, minha esposa fica sobre a cama. Eu tenho o meu sogro também, que ele é deficiente visual. Ele sofreu um AVC uns anos atrás, a qual perdeu praticamente uns 80% das forças das pernas, dos braços. E quem ajudava ele a tomar banho, quem ajudava ele a dar banho era eu. Botava ele na cama para vestir a roupa nele. Minha esposa hoje, por eu estar aqui presa, ela está sofrendo esse grande peso de estar pegando ele e estar atingindo a coluna dela. Certo. Essa perca, a gente viu aqui alguns depoimentos, né? A promotora já até falou sobre isso. Se você quiser falar, fica à vontade ou não, é o seu momento de defesa. Por conta dessa percas, em algum momento da sua vida você chegou a ou usar drogas, ou fazer algo que você se arrepende, mas foi por conta desses traumas que foi gerado? Não, todo mundo fala que a bebida é uma droga. A droga que eu usei era a bebida. Era a bebida que eu usava. Então, depois disso, você acabou É, eu passei mais ou menos usando. uns 8 meses bebendo, aí parei, voltei pra igreja. Aí foi um momento da perca ali que eu tive ali aquela dor, até hoje eu sinto. Entendi, eu agradeço, sem mais perguntas. Só para complementar. Dave, só para finalizar, cara, foi dito aqui, foi ventilado, e na verdade, nesse dia você foi na casa do Flávio para matar o seu próprio tio. História um pouco absurda. Eu te pergunto, isso é verdade ou não? Você já teve alguma desavença com o Flávio? Eu não tive nenhuma desavença com ele. É A gente se dava muito bem. Ele comentou isso mesmo. Muito obrigado. Mais, doutores. Senhor jurado, o senhor tem alguma pergunta para o acusado aqui? Tem? Pessoal, tomar a pergunta da jurada ali, por gentileza. Senhor oficial, tudo bem? Pegar a pergunta da jurada ali, por favor.
Muito obrigado. Então, senhores, tem umas 3 perguntas aqui que são mais ou menos no mesmo sentido, senhor Ailton, que é, o senhor mencionou aí que estava sendo ameaçado, não é isso? Sim, senhor, excelência. Por que que o senhor voltou lá ao local em que o senhor estava sendo ameaçado, mesmo depois de ter informado aí que tinha se mudado? Voltei no local na casa do Flávio, a pergunta, eu fui pegar uma ferramenta com ele, a qual eu citei aqui. Tinha pegado um serviço para fazer, a minha ferramenta tinha estragado, eu fui lá para pegar uma ferramenta com ele. Uhum. E eu acho que o senhor respondeu, mas fazer de novo. O senhor estava se sentindo ameaçado lá pelo Jofre, pela vítima, Não, no momento que ele passou, sim. no momento dos fatos lá? Sim. Uhum. Ele me ameaçou no momento que ele passou. E essa faca, há quanto tempo o senhor estava andando com ela? Se eu usava ela para trabalho. Usava para trabalho, não me recordo quanto tempo não, mas tem alguns tempinhos Mas já. no momento ali dos fatos, ela estava no carro? Ela Estava estava com o no senhor carro. já? Ela estava no carro. Quando eu parei o carro para conversar com o Flávio, eu Hum. coloquei ela sobre a minha cintura. Caso acontecesse alguma coisa de alguém vir querer fazer uma maldade comigo, igual tinha acontecido um tempo atrás. A minha segurança. Foi no momento que aconteceu tudo isso. Tá. Aí a faca estava no carro, Aí quando eu desci, eu coloquei na minha cintura, por segurança. certo. Quando a vítima passou pelo senhor, o senhor já estava com a faca? Tava. Tá. O senhor pensou em relatar o ocorrido para a polícia Sim, depois? sim. E por que que o senhor não fez isso? Porque eu tinha um serviço para entregar, um serviço para uns clientes. Certo. E depois disso, depois de ter entregado o serviço, o senhor cogitou ir até a polícia? Mas eles me prenderam antes, né? O senhor foi preso quantos dias depois? Só para esclarecer aqui. Se não souber exatamente o dia, a gente tem essa informação aqui no processo, mas só para os jurados saberem. Depois do quantos dias o senhor fala Quanto tempo depois o senhor foi preso? Sabe dizer? depois que saiu o mandato, o senhor quer dizer? Depois do dia da morte aqui do seu Jofre. Quantos dias depois o senhor foi preso? Sabe Não sei, dizer? acho que foi 2 meses, se eu não me recordo. Acho que é 2 meses. Certo. Então, aí é a pergunta do jurado aqui. Se o senhor cogitou comunicar o fato à polícia. Sim, sim. Eu ia, E por que o senhor não o fez? Porque o senhor não foi até a polícia. devido de eu estar com os carros dos clientes para entregar. Quando eu terminasse o serviço dos clientes, eu ia comparecer na delegacia e ia explicar tudo o que tinha acontecido. Ok. Satisfeitos, senhores? Beleza? Posso ir encerrando aqui então? Oi? A senhora fez 3 perguntas aqui? Ah, verdade. Faltou a sua pergunta aqui, perdão. A jurada quer saber se no momento ali dos fatos o senhor pôde ver se a vítima estava sob efeito de alguma substância. Sim, tava bem agressivo. Como que ele estava? Tava Sabe? bastante agitado, agressivo. Tá. É, Deu para perceber se ele estava bêbado, se ele estava sob efeito de drogas? Entre os dois. Certo. Era essa, não era? A pergunta? Sem mais? Beleza. Seu Ailton, a gente vai encerrando aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não, senhor, Vossa Excelência. Posso encerrar aqui então? Senhor. Beleza. Então, Josué, encerrando. Você pode retornar lá para o seu lugar.